No frio dia 10 de outubro, uma nova missão de Putin mergulhou mais de 500 mil russos na escuridão absoluta. Ele lançou um ataque massivo que mirava as estruturas de energia da Ucrânia, como parte de uma estratégia desesperada. Zelensky, consciente do perigo, já havia dado sinais de que a Rússia estava prestes a ficar sob cerco. A verdade se desenrolava. A Ucrânia, sendo tida como responsável, transformará-se em uma fortaleza. Neste contexto tenso, 1,5 milhões de russos encontrarão-se sem eletricidade, enquanto a Ucrânia se armava para uma resposta poderosa. Com um planejamento audacioso, a Ucrânia se posicionou a mais de 1.000 milhas de distância, tentando aniquilar uma Rússia que nunca soube que enfrentava um adversário tão estratégico. O que parecia ser um simples conflito já estava se revelando uma guerra de desgaste. Mas a Rússia, em sua arrogância, parecia não perceber os porquês de sua situação cada vez mais crítica. E assim, no mesmo dia fatídico, a Rússia contra-atacou com um bombardear avassalador de 465 drones e 30 mísseis, incluindo alguns dos mais sofisticados do seu arsenal. Seus alvos? Cidades como Kiev, Zaporizhia e Sumi. Embora as defesas ucranianas conseguissem derrubar 90% desses ataques, a destruição foi significativa. Em Kiev, milhares sentiram a falta de luz e 12 vidas foram tragicamente perdidas enquanto tentavam sobreviver ao caos. Em Zaporizhia, a tragédia se fez presente quando um menino de apenas 7 anos morreu, e outros 11 ficaram feridos. O conflito não era apenas militar, mas também psicológico. A destruição das infraestruturas críticas dos sistemas de energia e da água começa a corroer a moral e a resistência de ambos os lados. O que era considerado uma ação militar, de acordo com as leis internacionais, se transformou em uma questão humanitária nas telas das redes sociais e nas notícias. O objetivo de Putin, segundo os relatos, era fazer justificação de seus atos com argumentos sobre salvar cidades ucranianas do governo de Zelensky, o que gerava ironia e indignação. Mas a Ucrânia não estava parada. Enquanto a Rússia estava acostumada a disparar ataques aéreos, a Ucrânia respondia com um novo tipo de estratégia. Mediante sabotagens astutas e começam a ganhar vantagem no campo de batalha. Não mais apenas em guerra convencional, os ucranianos se tornaram mestres em provocar caos nas linhas de fornecimento da Rússia, desestabilizando seu inimigo de dentro para fora. O que não se esperava era que a verdade sobre a vulnerabilidade russa se espalhasse. Enquanto os ucranianos miravam suas ações com precisão, os relatos de ineficiências e deficiências na defesa russa cresciam. E, enquanto a escuridão se espalhava pela Rússia, a Ucrânia enviava uma mensagem significativa: o jogo havia mudado, e a luta pela liberdade estava apenas começando. E assim, entre drones e mísseis, uma nova era de conflitos emergia, onde as vitórias não eram medidas apenas em derrotas inimigas, mas em coragens renovadas e novas estratégias que estavam sendo desenhadas à sombra da guerra. O confronto era mais profundo do que qualquer um poderia imaginar, não se tratava apenas da força militar, mas do espírito de sobrevivência e luta pela própria identidade. No frio de 10 de outubro, Putin parecia não ter limites em suas ações. Com um ataque massivo, 500 mil russos ficaram sem eletricidade. O plano do Kremlin era claro: recuperar o terreno perdido na Ucrânia. Em meio ao caos, a Ucrânia mostrou sua determinação, respondendo às investidas com precisão. Contudo, o que estava em jogo era muito mais que uma mera disputa territorial. Você consegue imaginar o desespero de milhares de pessoas ao ficarem sem luz em plena crise? Na verdade, as táticas employed na guerra se tornaram alarmantes. O ataque da Rússia focou na infraestrutura vital da Ucrânia, mas mesmo com esses esforços, a capacidade de resistência ucraniana se destacou. A guerra não se trata apenas de exércitos em campos de batalha, mas do impacto devastador nas vidas civis. Recentemente, em Zaporizhia, uma criança de apenas 7 anos perdeu a vida e outras pessoas ficaram feridas em Sumi. Essa tragédia ressalta a brutalidade do conflito. A cada ataque, as esperanças de um resultado pacífico pareciam se desvanecer. A infraestrutura de energia e água da Ucrânia foi seriamente atingida, criando um quadro devastador. Apesar das regras do direito internacional, as ações do Kremlin buscavam justificar a destruição sob um manto de retórica humanitária. É inaceitável pensar que a despreza pelas vidas civis ainda protege a máquina de guerra. Como é possível que se considere a destruição como uma forma de salvar
Enquanto a situação se agravava, a Rússia implementou uma estratégia de desinformação, culpando tudo, menos a si mesma, pelo colapso da segurança e da ordem dentro de suas fronteiras. Na cidade de Novi Vostok, o pânico tomou conta. Sirenes ecoavam enquanto os cidadãos se apressavam para se abrigar, sem saber que a verdadeira fonte de medo não eram somente os ataques diretos, mas a ineficiência do próprio sistema russo. O que pode ser mais assustador do que um governo que fale em proteger seu próprio povo? Um pacote de sabotagem enviada pela Ucrânia se infiltrou em áreas estratégicas, sem precisar recorrer a mísseis ou drones. A habilidade de realizar ações disruptivas colocou em xeque a segurança russa, revelando a fragilidade de suas defesas. Em Belgorod, a insegurança provocou um verdadeiro frenesi entre os habitantes, que fugiam em busca de abrigo. As consequências desse tipo de tática de guerra são devastadoras. À medida que áreas-chave são atacadas, os impactos nas vidas cotidianas se tornam evidentes, levando a uma crise humanitária sem precedentes. E se tudo isso não bastasse, a Ucrânia também se preparou para um golpe mais audacioso. Visando diretamente a indústria da guerra russa, drones ucranianos foram enviados a uma fábrica em Donetsk, responsável pela produção de tecnologias de ataque. O resultado foi catastrófico para os adversários. Como você reagiria se sua própria base industrial fosse o alvo? Diante de tantos eventos dramáticos, a pergunta que paira no ar é: qual será o próximo passo da Ucrânia? Este conflito revela não só as falhas nas políticas de guerra, mas uma luta desesperada por sobrevivência e dignidade. O povo ucraniano continua a lutar, mesmo diante das adversidades mais extremas. As reviravoltas continuam e a esperança de um futuro melhor se mantém viva. Como terminará esta batalha épica? O desfecho pode ser mais impactante do que imaginamos. No frio de 10 de outubro, a Rússia intensificou suas ações, lançando um ataque massivo. Mais de 500 mil russos ficaram sem eletricidade, enquanto a Ucrânia se mantinha firme. Durante esse confronto, Putin mirou em alvos energéticos como parte de sua estratégia. Desde então, a situação apenas se agravou, com a Ucrânia respondendo de forma decisiva. Um dos eventos mais impactantes foi o ataque a uma refinaria crucial localizada a quase 1.600 quilômetros da fronteira ucraniana. Essa instalação, a maior do tipo na Rússia, é vital para o abastecimento do exército russo. O resultado desse ataque não foi apenas um incêndio próximo à unidade de destilação, mas também uma revelação das limitações da defesa aérea russa. Enquanto isso, relatórios da mídia russa começaram a mostrar um tom de desespero. Propagandistas estavam implorando por dinheiro da Europa, como se fossem os afetados pela guerra, e aconselhavam que, quando a Rússia pedisse reparações à Ucrânia, os bens confiscados na Europa seriam contabilizados. O que retumbava nas telas era uma ironia. A Rússia, que iniciou o conflito, agora pediu reparações por danos que ela própria causou. Essas declarações confundem ainda mais a batalha de narrativas. E, em meio a esse caos, o que será que espera a Ucrânia? As traições e alianças podem mudar a todo momento. E com cada ataque à infraestrutura russa, a pressão aumenta sobre a liderança em Moscou. A cada passo, uma nova reviravolta. O que será que virá a seguir? É difícil prever, mas a tensão está palpável no ar, e a batalha ainda está longe de terminar. Nas sombras gélidas do inverno russo, o eco de alarmes rompe o silêncio da região de Belgorod, e os moradores correm desesperados para abrigos, sentindo o ar gelado queimar nos pulmões e o chão tremer sob os pés. Você imagina o pânico? Onde está a segurança prometida? Como mostram as imagens capturadas, russos introduzem um amigo inesperado, o drone ucraniano, transformando momentos comuns em caos absoluto. O motivo é claro: a Ucrânia já atingiu essa região 3 vezes nos últimos 2 meses, deixando milhares sem eletricidade a cada golpe, e desta vez, avançaram ainda mais. Tens de milhares de russos ficaram sem energia elétrica nas ocasiões anteriores, mas agora, a Ucrânia decidiu intensificar o jogo. Imagine o cheiro acre de fumaça se espalhando pelo ar frio, enquanto o som de detritos caindo ecoa como uma sentença inevitável. Será que Putin admitiria o golpe? Informações oficiais russas garantem que os problemas foram causados por destroços caídos, não por drones ou ataques ucranianos. O governador regional até avisa sobre possíveis apagões contínuos no futuro, mas insiste: nada a ver com a Ucrânia. É só o modo russo de ser.
Mas a Ucrânia não desistiu, humilhando a defesa russa com persistência implacável. E você, acreditaria se eu dissesse que ela ainda não havia terminado? Em vez disso, drones ucranianos partiram em busca de novos amigos. Aonde iriam, exatamente? Para uma fábrica de produção de drones. O destino foi Donetsk, ocupado pela Rússia. Eles visitaram uma instalação responsável por fabricar drones de ataque, como os de primeira pessoa, FPV, drones de assalto e até munições. Infelizmente, o encontro não correu bem. O resultado foi horrível, com imagens chocantes postadas por russos confusos. O calor escaldante do fogo crepita na noite, derretendo metais e enviando ondas de pânico pelo ar carregado de fumaça grossa que irrita a pele e faz os olhos lacrimejarem. Milhares de russos gritaram em confusão, postando vídeos toscos dizendo desculpe, 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 mamãe, não faça isso, desculpe. Você consegue sentir a humilhação russa crescendo. Como Putin consegue fugir disso? E isso foi apenas o começo. A Ucrânia lançou um ataque final, uma mensagem direta ao Kremlin. Quem possui palácios escondidos em vilarejos remotos da Rússia? É o costume de escapar do Kremlin. Ela executou um golpe de longo alcance, atingindo nada menos que a refinaria de petróleo Bassein-Neft em Ufa, a quilômetros, exatamente 1.400 quilômetros, ou quase 1.000 milhas, da fronteira ucraniana. Essa é a maior refinaria russa, composta de 3 plantas com produção combinada de 24 milhões de toneladas por ano, um coração combustível que abastece o exército russo com gasolina, diesel e outros suprimentos essenciais. O ataque acendeu um incêndio perto da unidade de destilação de petróleo bruto, interrompendo operações e expondo as limitações da rede de defesa aérea russa. As chamas rugem alto, lambendo o céu noturno com estalos ensurdecedores, enquanto o cheiro de óleo queimado invade narinas e gruda na roupa como uma mancha indelével. Esses danos às refinarias russas estão se acumulando, e a propaganda da TV russa agora implora dinheiro à Europa como reparações pelos locais destruídos. Ouça por si mesmo. É hora de dizer aos europeus, Bélgica, Euroclear, olhem, quando a Rússia começar a cobrar reparações da Ucrânia pelos danos causados, o valor confiscado de ativos russos será adicionado a essas reparações. Quanto mais confiscarem, mais reparações exigiremos da Ucrânia depois. Deixem que calculem os riscos e se perguntem de onde virá o dinheiro. No final, pegaremos propriedades, óperas, balés, teatros, Odessa ou o que for pagaremos pelo que já é nosso. E que reparações a Ucrânia pode pagar? A Bélgica pagará, a França pagará, os Países Baixos também. Vamos atrás da Bélgica, da França. Sabemos perfeitamente como isso terminará. Meu Deus, vamos persegui-lo em um tribunal militar. Sim, em Haia, em Donetsk. A ironia é brutal. Quem começou a guerra esquecendo essa lição? Mas o Kremlin, em pânico, culpa a Ucrânia por ser responsável e decisiva. Sirenes uivam de novo em Belgorod, moradores tropeçam no chão gelado, ouvindo explosões distantes como trovões artificiais que vibram nos ossos. Onde termina a vingança ucraniana? Você pensaria que Putin aprenderia, mas em 10 de outubro, ele lançou outro ataque massivo, desta vez com 465 drones e 30 mísseis, incluindo Crusader e Skiri, alvo de cidades como Kiev, Zaporizhzhia, Kharkiv e Sumy. Felizmente, defesas ucranianas abateram 90% deles, mas danos civis ocorreram. Em Kiev, milhares perderam eletricidade, com 12 feridos por ondulação elétrica. Em Zaporizhzhia, um menino de 7 anos morreu, 11 outros feridos. Em Sumy, mais vítimas. Esses ataques russos violam leis internacionais, tais como alvos humanitários para proteger civis de Zelensky. Mas propaganda russo chama de salvadores. Incrível, não? Enquanto isso, primeiro pacote chegou em Moscou, distrito de Novi Vostok, deixando 500 mil russos sem eletricidade. O frio penetra a pele, deixando formigamentos dolorosos enquanto russos ficam presos em elevadores estagnados no escuro, som de passos apressados ecoando em prédios vazios. Quem enviou esse pacote surpresa? Não drones ou mísseis, sabotagem antiga. Moscou e Kremlin ainda investigam culpados. Mas então, sirenes soaram novamente. Sirenes soaram na região russa de Belgorod, moradores correram para abrigos. Aonde? Assim? Como mostra o clipe, russos trazem um amigo, um drone, uma doutrina.
Digo isso porque a Ucrânia já atacou 3 vezes em 2 meses. O cheiro de queimado paira como um lembrete pungente, chamas lambendo estruturas com calor abrasador que queima a sola dos pés apenas de imaginar. Teria Putin escapado disso? As quebras de refinaria revelam vulnerabilidades russas, enfraquecendo logística e aventuras na rede de defesa russa. Para russos, danos crescem, propaganda pedindo dinheiro europeu como reparações para locais ucranianos destruídos. Ressaltar golpe profundo em infraestrutura crítica enfraquece logística russa e expõe limites da rede de defesa aérea. Mas em Belgorod, os residentes novamente sem energia, sinto o cheiro de fumaça se misturando com neve fundente, som de janela chacoalhando. O governador insiste em detritos, não drones ucranianos, previsão de apagões. Mas Ucrânia prossegue, drones vão à fábrica em Donetsk ocupado, alvo FPV e munições, resultado devastador. Postagens russas dizem desculpe. Mas Ucrânia envia mensagem a Putin via ataque em Ufa, refinaria gigante a 1.400 quilômetros, produção 24 milhões de toneladas, suprindo exército. Você vê o fogo na refinaria queimando tudo ao redor, odores químicos fortes queimando óleos e pele, som de metal retorcendo alto. Ataque na refinaria lembra Putin as vulnerabilidades, propaganda russa clamando reparações. Europeanos, acreditem nos propagandistas russos pedindo dinheiro? Bélgica, França, ouvem? Avanço final ucraniano. Drones e mísseis russos caem como chuvas letais, céu rugindo de explosões distantes. Onde Putin se esconda agora? Refinaria em chamas, logística russa cambaleante, defesa exposta. Propaganda exclama, mas quem pagará?